Estão bem? Como é que vocês estão? E como é que foi o simulado ontem? Vocês acharam difícil? O que é que vocês acharam? Das questões de português, no caso. Mais ou menos. E conversa. Estava ótima a prova. Não, não tem mais notas ainda, tá certo? Assim que que o Roberto nos passar, aí a gente passa para vocês. Eu acredito que só depois que vocês finalizarem, né? Que é amanhã. Vocês vão fazer a de produção e ainda tem um simulado hoje, certo? Gente, a última atividade que eu passei para vocês foi na página 225, tá certo? Sobre os pronomes demonstrativos, né? Que a gente estudou o uso do este, do esse, e de aquele, isto, isso, né? Os pronomes demonstrativos, certo? Aí eu passei só tem uma páginazinha sobre isso, e a gente já iniciou a questão número um. Eu acredito que a gente terminou toda a questão número um. Aí faltam aí a questão número dois, que vocês iriam fazer, e a questão número três, certo? Aí abram aí na página 225 e vamos fazer essa correção, certo? Quem é que se disponibiliza aí para ler a questão número dois? Letícia. Não acredito, Letícia, que você não sabia de nada na hora da prova. É porque na hora da prova vocês ficam nervosos. Mas eu tenho certeza que vocês foram bem. Quem prestou atenção nas aulas, gente, participou, né? Estava aqui não só de corpo, não estava de corpo presente, né? Não só o celular ligado e fazendo outra coisa. Eu acredito que se deu bem, tá certo? Foi tudo que a gente estudou lá sobre as orações subordinadas adverbiais. Eu acredito que a maioria se deu bem, né? Assim eu espero, certo? Vamos esperar aí o resultado para a gente ver, né? Para que eu possa ter uma conclusão, né? De que se vocês foram bem ou se não foram tão bem assim, né? A gente vê o que é que aconteceu, certo? Aí vamos aí, quem é que pode ler a segunda questão? Letícia, você pode ler, por favor? É só a continuação dela, de onde a gente parou. Isso, Vamos escolher mesa aqui. pronto. E aí? O item F, não é isso, gente? Vamos escolher essa mesa aqui ou esta mesa aqui. Que é que vocês, como vocês acham que se completa aí esse item? Essa ou esta? Foi que vocês colocaram? Exatamente, Lívia. Isso mesmo. Esta. Porque se a pessoa que está falando, né? Se está falando essa frase, ela vai dizendo assim: vamos escolher esta mesa aqui. É porque a mesa está próxima a ela. Oi, Juninho. Estão me ouvindo? Ai, graças a Deus, pensava que já tinha caído, saído do ar de novo. Pronto, vamos lá. Então é isso mesmo, tá, Lívia? É esta. Item G. Lugar aí é melhor. E aí? Este lugar aí é melhor ou esse lugar aí é melhor? Foi o que vocês colocaram.
Como vocês completaram essa alternativa? Exatamente, Lívia. Esse no caso é esse, tá certo? Porque vejam que ele diz assim, ó, o interlocutor dessa frase. Esse lugar aí é melhor. Página 225, item G, tá certo? Da segunda questão. Quando ele diz assim, esse item aí, né? Então, quando ele diz, a gente sabe que o lugar não é perto dele, por quê? Porque ele diz esse lugar aí. Então, é porque o lugar é um lugar, né? Que não está próximo a ele. Aí a gente sabe que é esse, tá certo? Entender? Tem que prestar atenção, gente, no contexto da frase. Porque, apesar de ser um conteúdo simples, às vezes, pelo fato de nós estarmos acostumados a usar sempre o pronome esse, né? Essa, isso, a gente acaba se confunde, tá certo? Então, é só vocês prestarem atenção no contexto, na frase inteira, tá certo? Só por essa razãozinha, de ele dizer assim, esse lugar aí é melhor. A gente sabe que é um lugar que está distante dele, tá bom? Aí vamos aí, H. Loja aqui está aberta. E aí? Essa loja aqui está aberta ou esta loja aqui? Isso, menino. Nesse caso é essa. Percebam aí que ele fala, que ele usa o advérbio de lugar aqui. Quando ele diz aqui, a gente entende o que aqui ele está na loja, tá certo? Por isso é esta. Agora, se a frase fosse assim, essa loja ali está aberta. Aí seria essa, por causa do advérbio ali. Né? Quando ele fala ali, a gente entende que é longe dele. Aí seria essa. Mas quando ele fala aqui, dá a ideia de que ele está na loja, né? Então, por isso, é esta. Certo? Questão número 3. Ok. Eu vou ler para você, Letícia. Você vai tentando aí, tá certo? Consertar. Tá? 3. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas da frase seguinte. Os pesquisadores e o governo normalmente assumem posições distintas ante os problemas nacionais. Né? Que a lacuna se preocupam com a fundamentação científica, enquanto outra lacuna se guia mais pelos interesses políticos. Como é que vocês colocaram aí, completaram aí essa oração, gente? Os pesquisadores e o governo normalmente assumem posições distintas entre os problemas nacionais. Aqueles, né, se preocupam com a fundamentação, estes ou estes. Como é que vocês acham? Como é que vocês completaram aí a questão? A primeira lá. Com esses ou aqueles? O que vocês acham? Coloquem aí no chat, por favor. Ninguém fez, gente, essa questão? Ninguém sabe se é aqueles, estes. No caso aí, aqueles, tá certo? Vamos ver aí como é que fica. Os pesquisadores e o governo normalmente assumem posições distintas ante os problemas nacionais. Aqueles se preocupam com a fundamentação científica, enquanto este seguia mais pelos interesses políticos ou aquele seguia mais pelos interesses políticos. Este, né? Então, aí no caso, a opção A, vocês vão marcar o item A, ok? Então, é o item A, certo?
Gente, nós já vamos encerrar o capítulo 5, certo? Está passando assim bem rápido, né? Como a gente tem aula todos os dias e não tem nenhuma interferência de ensaio, de nada, a gente está indo bem, né? Já estamos no capítulo, já estamos encerrando o nosso capítulo 5, ok? Então amanhã a gente vai usar o livro, certo? Para corrigir, se não dá tempo a gente fazer agora juntos. E vamos usar também. E vamos usar também a gramática. Pois é, Letícia, é disso mesmo que eu estou lembrando, né? Que ano passado tiveram ensaios da quadrilha, tiveram ensaios do 7 de setembro, e esse ano não está tendo nada disso, né? Nem ensaio, então todos os dias as nossas aulas estão sendo aí corridas normais. Por isso, a gente já está encerrando esse capítulo, ok? Provavelmente, se nós estivéssemos estudando presencialmente, a gente estaria encerrando o capítulo 4. Mas vamos lá, né? Continuar é a vida. É o que. Não, Ítalo, esse ano está ótimo. Não tem nada, não tem nenhuma intervenção, só aula. Só a intervenção do simulado, né? Vamos lá. Gente, agora nós vamos para o encerramento do capítulo, tá certo? Onde eu tenho aí uma reportagem, certo? Mas antes da reportagem, tem aí o antes de começar a ler, certo? Eu queria que algumas pessoas lessem esse texto para mim, né? Para a gente, no caso. Vou ler aqui o antes de começar a ler e depois alguém, né, continua, certo? A leitura. Ou pode ser cada um ler um parágrafo também, certo? Vamos lá. A reportagem que você vai ler agora, página 226, tá, pessoal? Foi publicada em 9 de janeiro de 2016 no portal de notícias G1. Alguns meses antes, o governo federal, por meio do Ministério do Trabalho, publicou uma portaria em que limitava o conceito de trabalho escravo, a presença de vigilância armada nos locais de trabalho, excluindo a servidão por dívida e as condições degradantes dos critérios para os fiscais, desculpa, definirem a escravidão contemporânea. Ainda de acordo com o documento, para ser considerado trabalho análogo à escravidão, seria necessário que o trabalhador não pudesse ter o direito de ir e vir do serviço e fosse coagido por segurança armada. A portaria foi suspensa por liminar do Supremo Tribunal Federal alguns dias depois de sua publicação. Então, a gente já sabe aí que a gente vai ver uma reportagem sobre a escravidão, vamos dizer assim, chamar de escravidão moderna, né? Escravidão, na verdade, contemporânea. Escravidão nos dias atuais. Porque apesar de a escravidão, né, já ter sido abolida, a Princesa Isabel ter aí assinado a Lei Áurea, a gente sabe que ainda hoje existe escravidão, não como os escravos antigamente, né? Mas de uma forma bem parecida. Pessoas ainda fazem, sim, trabalho escravo, certo? Sem ter direito a um salário digno, sem ter direito a um descanso, trabalhando mais horas que o que é correto por lei. Então, a gente vai ver aí nessa reportagem o que seria aí esse trabalho escravo, certo? Aí vamos lá. O título da reportagem, né, a manchete, diz assim: escravos sem correntes. 14% dos trabalhadores resgatados no país são encontrados com restrição de liberdade, certo? Quem é que pode ler para mim? Aí iniciar, né, a leitura, a linha fina, ler as partes aí da reportagem. Pronto, pode ser. Né? Eu vou chamando para ler. Se no caso se alguém não quiser ler, me responda aí no chat, por favor. Vamos lá. Juninho, pode iniciar. Se não puder, gente, me diz, tá? Juninho.
Arthur. Vou passando, tá? Se eu não tiver resposta. Camille Ávila. Ok, amor. Evelyn. Ok. Gisele. Sem problemas. Ian. Ingrid. Ítalo. Não, o problema, eu não posso obrigar vocês a lerem, né, gente? Mas é interessante vocês participarem da aula, né? Para que eu saiba que vocês estão participando. Mas se não quiserem ler, não tem problema, não vou obrigar vocês a lerem, tá certo? Óbvio. Joana. Tá dando para me escutar, tia? Sim, amor, perfeitamente. G1 analisou 33.475 páginas de 315 relatórios de fiscalização dos anos de 2016 e 2017. Levantamento mostra eventual impacto da portaria alvo de polêmica. Dados revelam também que 19 infrações são aplicadas, em média, quando há um resgate. Muito bem. Aí tem aí a fonte, né, da reportagem. Vocês estão vendo que a reportagem foi escrita e foi sendo indicado cada parte, né? Como se chama cada parte dessa reportagem. Agora vamos à Lídia. João Lucas, pode ler? Júlia? Ok. Laura? Página 226. A gente está na parte da Lídia, tá certo? Vamos lá, Lavínia? Lívia? Maria Lúcia? Tá dando para escutar? Sim, perfeitamente. De 1.122 trabalhadores libertados em condições análogas à de escravos nos últimos 2 anos, 153 foram encontrados pelos fiscais em uma situação que os impedia de deixar seus trabalhos. O número representa 14% do total de resgatados. Muito bem. Lisa? Tá me escutando, tia? Sim, perfeito. É o que mostra um levantamento inclusive feito pelo G1 com base na análise de 315 relatórios de fiscalização, obtido via Lei de Acesso à Informação. Foram analisadas 33.475 páginas que contêm a descrição do local e da situação verificada pelos grupos de fiscalização, bem como as infrações aplicadas, foto, depoimento dos trabalhadores, documentos diversos, como recibos e guias trabalhistas. Muito bem. Patrício? Ok, Patrício, sem problemas. Sara? Oi, Pode ler? posso. Das 315 fiscalizações analisadas de janeiro de 2016 a agosto de 2017, 117 acabaram com ao menos um trabalhador resgatado. Só em 22 delas, no entanto, foi constatado algum tipo de cerceamento de liberdade, como a retenção de documentos, a restrição de locomoção ou a servidão por dívida. Bem. Tiago?
Ok. Letícia? Gente, eu vou fazer assim, ó. Agora a Letícia vai ler. Aí eu queria, né, ela vai ler toda essa parte, que nessa parte aí da página 227, onde tem trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante, restrição de locomoção e retenção do local de trabalho, as meninas que leram, Joana, Maria Lúcia, Lisa, Sara e a Letícia, né? Cada uma lesse uma parte, tá certo? Para não ficar cansativo para a Letícia, para não ficar cansativo para vocês e para vocês também participarem, se assim vocês quiserem. Letícia, pode ler? Posso, o microfone voltou. Ok. O trabalho de apuração do G1 começou a ser feito após o governo publicar, em outubro do ano passado, uma portaria alterando os conceitos usados pelos fiscais para identificar um caso de trabalho escravo. Ela estabelecia que era preciso haver restrição de liberdade para que fosse caracterizado o trabalho análogo ao de escravos. Ou seja, se ela estivesse em vigor durante o período analisado pela equipe de reportagem, quase 1.000 trabalhadores resgatados, 959, não se enquadrariam na nova definição e poderiam estar, até hoje, em condições degradantes. Durante a apuração, no entanto, houve reviravoltas. A portaria foi suspensa pela ministra Rosa Weber, do STF. O então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pediu demissão e uma nova portaria foi publicada, mantendo válidas as regras em vigor há quase 15 anos, em um sinal claro de recuo do governo. Atualmente, considera-se em condição análoga a de escravo o trabalho submetido às seguintes situações, de forma isolada ou conjunta. Muito bem. Joana, pode ler aí a parte do trabalho forçado. A gente vai ver agora, gente, só antes da Joana ler, né, se ela ler, deixa eu só explicar para vocês. Antes tinha uma portaria, certo? Que dava algumas regras para que o trabalho fosse considerado análogo à escravidão, ou seja, que fosse considerado um trabalho escravo, né, parecido com o tempo da escravidão. E essa portaria não dava muitos direitos, direitos aos trabalhadores. Aí o que aconteceu aí? Durante a apuração, houve reviravoltas, essa portaria foi suspensa, né, que é o que a Letícia leu agora. O ministro do Trabalho pediu demissão e outra portaria foi criada, certo? Essa outra portaria que foi criada, para analisar se o trabalho é escravo ou não, né, análogo à escravidão ou não, tem aí essas formas, certo? Se acontecer algumas dessas coisas aí que as meninas vão ler agora no trabalho, né, na forma de trabalho, esse trabalho é considerado escravo, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto para um trabalho ser considerado um trabalho escravo é quando eu tenho aí um trabalho forçado, né? Se a pessoa está sendo forçada a fazer algum tipo de trabalho, esse trabalho aí é considerado análogo a um trabalho escravo, tá certo? Ao tempo da escravidão. Joana, pode ler? Posso. Trabalho forçado. Aquele exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica e para qual o trabalhador não tenha se oferecido ou não deseje permanecer. Muito bem. Então, se a pessoa está sendo obrigada a trabalhar sem a vontade dela para pagar uma dívida, por exemplo, né? Por exemplo, tem fazendeiros, por exemplo. Tem muita gente, né, que é rica e tem uma casa, por exemplo, e coloca alguém para trabalhar nessa casa, né? Dentro da própria fazenda, vamos colocar uma fazenda, por exemplo. Tem a casa da pessoa que cuida da casa, né, grande, enquanto a pessoa está na cidade, por exemplo. E a pessoa contrai aí uma dívida com esse patrão, certo? E o patrão diz que ele só vai deixar de trabalhar para ele quando essa dívida for paga. Isso é trabalho escravo, certo? Perante a lei, isso é considerado trabalho escravo. Agora vamos à jornada exaustiva. Maria Lúcia? Jornada exaustiva.
Toda forma de trabalho que, por sua extensão ou por sua intensidade, acarrete violação dos direitos do trabalhador relacionados à segurança, saúde, descanso e convívio familiar e social. Pronto. Aconteceu até aqui, já em Aracuiaba, obviamente não vou citar o local, né, porque seria antiético, mas onde as pessoas que trabalhavam nesse local estavam trabalhando muitas horas por dia, né, porque o horário, né, aí fixado é que o trabalhador trabalhe no mínimo 8 horas por dia. Nesse lugar, as pessoas estavam trabalhando muito mais que 8 horas, se eu não me engano, eram 13 horas, né? Por dia, ou eram 12 horas por dia. E o local foi denunciado, né? Tal, não sei se por um trabalhador. Oi, pessoal, voltei. Lisa, pode ler aí condição degradante de trabalho, por favor? Posso. Qualquer forma de negação de dignidade humana pela violação de direito fundamental do trabalhador, notalmente os dispostos nas normas de proteção do trabalho e de segurança, higiene e saúde do trabalho. Muito bem. Então, se o trabalhador é submetido, né, a trabalhar em um ambiente onde ele não tem a segurança, em um ambiente sujo, né, que coloca em risco a vida ou a saúde deste trabalhador, né, ele também está aí dentro desse trabalho escravo, certo? Agora vamos lá, a restrição de locomoção por dívida. Sara?
limitação do direito de ir e vir em razão de dívida contraída com o empregador no momento da contratação ou no recurso do contrato de trabalho. Como eu falei, o exemplo, né? Se o patrão, ele impede esse trabalhador, né, de sair do trabalho, de não querer mais aquele trabalho e sair, de alguma forma o patrão impede isso, também é constituído como trabalho escravo. E agora, retenção no local de trabalho. Letícia? Em razão de cerceamento do uso de meios de transporte, manutenção de vigilância ostensiva ou apoderamento de documentos ou objetos pessoais. Pronto, né? Se um patrão, por exemplo, se apodera de uma carteira de trabalho, né, de um dos seus funcionários, e por algum motivo ele diz que não devolve a carteira. A pessoa pode, se quiser sair do trabalho, vai sair, mas ele não vai devolver a carteira de trabalho. Por exemplo, está se apoderando de um bem pessoal, né, do seu funcionário. Considerado também violação, né, do direito do trabalhador e comparado aí com escravidão, certo? Vamos lá, a finalização da leitura na página 228. Vou chamar as meninas na mesma ordem, tá certo? Para terminar aqui de ler essa página 228. Joana? É só esse primeiro parágrafo, né, para o Frei. Isso. Cada uma lê um parágrafo, tá bom? Tá. Para o Frei Xavier Plassati, coordenador da campanha da Comissão Pastoral da Terra contra o trabalho escravo, a resposta da sociedade civil e da mídia foi tão imediata e contrária às mudanças propostas em outubro pelo governo que discussões futuras buscando fazer novas alterações foram desencorajadas. Termina só de ler aí essa fala dele, por favor, Joana. Pode ler o outro parágrafo. Deram tiros no pé, o que cria uma situação mais difícil para o Congresso voltar a discutir essa matéria. Conseguimos mostrar que essas posturas não tinham fundamento. Isso esvaziou o potencial de argumentação de quem quer acabar com a política nacional do trabalho escravo, afirma. Muito bem. Maria Lúcia? Quando um fiscal vai a campo fazer uma operação de fiscalização de denúncia de trabalho escravo, na maioria dos casos, a denúncia não se revela fundamentada. Isso já retira automaticamente o argumento de que tem um viés ideológico sistemático por parte do fiscal do trabalho de querer denegrir os empregadores brasileiros e prejudicar a nossa economia. Isso é falso, é fake news, diz Passasse. Muito bem. Lisa? Segundo ele, os números do levantamento feito pelo G1 confirmam que a maior parte dos casos de trabalho escravo no país acontece por conta de violações às condições necessárias de trabalho, por jornada exaustiva ou condições degradantes. Sara? De acordo com Plassat, quando as violações são graves, a situação é considerada degradante e se enquadra como trabalho escravo. Ou seja, não há necessariamente uma restrição da liberdade do trabalhador, definição interligada ao conceito clássico da escravidão. Continua? Pode terminar. O coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho, o procurador Tiago Muniz Cavalcante, concorda. O que é ser escravo? É não ter o domínio sobre si. Quando a gente fala em liberdade, a gente fala em liberdade em um sentido muito mais amplo. É a autonomia pessoal, é o livre arbítrio, é liberdade como autodeterminação, afirma. Muito bem. Letícia? Qual é um instrumento atual usado pelo empregador para guardar e manter a situação de exploração? Não é mais a liberdade de locomoção. O escravo não precisa mais estar acorrentado, não precisa estar enjaulado. Completa Cavalcante. Continua? Pode terminar. O procurador afirma que o instrumento usado hoje para manter o trabalho em situação de exploração é a pobreza e a vulnerabilidade social.
pobreza extrema faz com que o trabalhador se perpetue naquela situação. A apropriação de exploração característica de escravidão. Não precisamos de portaria alguma, nem para dizer o que é trabalho escravo, nem para direcionar ou tutelar o trabalho da auditoria do trabalho. Temos uma legislação modelo. O Brasil é referência em combate ao trabalho escravo, afirma o procurador. O Ministério do Trabalho afirma em nota que a nova portaria, além de restabelecer os conceitos atuais de consenso de todos os órgãos que atuam no combate, prevenção e repressão ao trabalho escravo, dá um maior enfoque ao pós-resgate, como encaminhamento dos trabalhadores à assistência social para devido acompanhamento, além da questão da permanência do país do trabalhador imigrante resgatado. Tema tratado em resolução do CNG. Bem, gente, vocês vão fazer, tá certo? Página 230 e página 231 sobre essa reportagem, certo? Para encerrar o capítulo. Mas antes de terminarmos a nossa aula, né? Eu queria saber de vocês se vocês conhecem, não conhecem assim pessoalmente, não é isso. Mas se vocês sabem, poderiam exemplificar esse trabalho escravo. Como seria esse trabalho escravo moderno, com exemplos assim do cotidiano? Vocês diriam que ainda existe trabalho escravo, sim ou não? E que tipo de trabalho escravo a gente poderia considerar que existe hoje em dia? O que é que vocês acham? Podem responder no chat. Se acham que sim ou que não. Se existe, se vocês concordam que existe trabalho escravo ou não. Vocês saberiam algum exemplo? Por exemplo, as empregadas domésticas. Por exemplo, né? Nas cidades grandes, né? Nas grandes metrópoles, como, por exemplo, em Fortaleza, por exemplo, as domésticas não, as empregadas domésticas, elas têm um salário, elas têm direitos, certo? Exatamente. Esses, pronto, já eu comento da Letícia, né? Mas aqui, por exemplo, no interior, tem muita gente que faz o trabalho, né, de empregada doméstica na casa de alguém que tem um pouco mais de condições, porém, lava, passa, limpa, cozinha, cuida de criança, faz tudo, mas não tem um salário adequado, ou não tem a carteira assinada, né? Ou não tem os direitos preservados. Isso também pode ser considerado como trabalho escravo atual. Exatamente, verdade. Tem gente que trabalha mais de 8 horas por dia, não tem a carteira assinada. Quando os patrões fazem o, o trabalhador, né, ir além do horário e não pagam hora extra, porque às vezes o funcionário pode até ir trabalhar um pouco mais, mas para isso, né, ele tem que receber também. Então, existem vários, né, exemplos de trabalho escravo na idade contemporânea, né, nos dias atuais. Pessoal, vocês vão fazer aí essa atividade. Amanhã estejam com livro e gramática, tá certo? Beijo, bom simulado, fiquem com Deus, tenham um bom dia, né, uma boa tarde. E façam o simulado de vocês com calma, sem pressa, tá certo? Muito bem lembrado, Letícia. E coloquem o número de vocês no chat, por favor, para que eu possa fazer essa frequência. Vou desligar aqui minha câmera, tá, gente? E vou pegar aqui o número de vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.